Um Lugar Silencioso é um filme sensacional e com certeza é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. Na trama, acompanhamos uma família que aparenta estar vivendo em um mundo pós-apocalíptico. A gente não entende de início o que está acontecendo e a gente não entende qual é a ameaça que eles estão enfrentando. Só o que a gente sabe é que eles não podem fazer nenhum barulho. E eles não podem fazer nenhum barulho mesmo, porque o menor som que seja pode atrair uma criatura misteriosa que mata você instantaneamente. Com essa premissa, a gente já sabe que deve esperar um filme tenso, muito tenso. Mas assim, nem nas minhas melhores expectativas eu poderia esperar um filme tão bom. Ou seja, ele é muito melhor do que eu esperava. Ele é praticamente um filme perfeito. Tanto que logo no começo dele, esse filme se demonstra muito corajoso, porque de início a gente já tem logo a cena mais impactante de todo esse filme. Pra quem assistiu, sabe que logo de início a gente é apresentado aquele grupo de personagens que é uma família composta por um pai, uma mãe e 3 filhos, e um desses filhos ainda é bem pequeno, tendo por volta de 6 anos de idade. Enquanto eles estão ali explorando o que parece ser uma farmácia, esse garotinho pequeno acaba encontrando um brinquedo e ele quer pegar esse brinquedo para ele poder brincar, mas a família dele não deixa porque eles dizem que aquele brinquedo pode fazer muito barulho. Mas o garotinho acaba pegando o brinquedo escondido sem a família ver e eles vão embora daquela farmácia. É então que enquanto eles estão caminhando por uma ponte, eles ouvem um barulho muito alto vindo de trás deles e quando eles olham para trás, aquele garoto está brincando com aquele brinquedo, fazendo muito barulho. E aí já começa o desespero. Esse filme começa de uma maneira sensacional, porque a gente vê ali aquela família, a gente sabe que eles não podem fazer nenhum barulho e do nada uma criança pequena faz muito barulho, algo que não poderia acontecer, e todo o resto daquela família acaba ficando desesperado. E a gente assistindo acaba ficando desesperado também. O pai daquela família estava carregando outro de seus filhos no colo, e é então que ele decide colocar aquele garoto no chão, e ele vai correndo em direção ao garoto que está brincando com um brinquedo. E enquanto ele corre o mais rápido que ele pode, a gente vê ali no meio da floresta, no meio das árvores, uma criatura se movendo muito rápido. Então a gente vê ali meio que uma corrida entre o pai e aquela criatura para ver quem chega primeiro naquele garotinho. E é então que o inesperado acontece. O pai não consegue salvar o seu filho e a criatura acaba levando o garoto embora. Sim, o garoto ali por volta de 6 anos de idade acaba morrendo logo nos primeiros 5 a 10 minutos de filme. Esse começo é muito forte, é muito impactante e é sensacional. Como eu disse, é um começo muito corajoso e acontece algo que ninguém poderia esperar. E seguinte, eu assisti esse filme quando ele foi lançado, se eu não me engano foi ali em 2018, e eu assisti ele recentemente, uns dias atrás, então eu já sabia tudo o que ia acontecer, e mesmo assim eu fiquei muito tenso durante essa cena, durante esse começo, e eu fiquei muito arrepiado quando eu vi que aquele garotinho morria. Isso mesmo eu já sabendo que ia acontecer, então imagina para quem tá assistindo pela primeira vez. Então nesse vídeo vamos falar todos os pontos positivos e negativos de Um Lugar Silencioso. E aí clã, tranquilo? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica barra análise sobre o filme Um Lugar Silencioso de 2018. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Então vamos lá, como eu disse, eu assisti esse filme na época em que ele foi lançado, gostei muito já na época e eu assisti ele de novo uns dias atrás. Só que nessa segunda vez que eu tava assistindo, eu assisti junto com a minha namorada. E ela nunca tinha assistido esse filme antes. Então foi muito interessante ver a minha reação, de alguém que já sabia o que ia acontecer, e comparar com a reação de outra pessoa que nunca tinha assistido e tava vendo pela primeira vez. O começo desse filme, na minha opinião, é a melhor parte dele, é o ápice do filme, é ali nesses primeiros 5 a 10 minutos, mas eu também diria que o filme se mantém no mesmo nível a todo momento. É por isso que no começo eu disse que esse é praticamente um filme perfeito, porque ele começa muito bom e ele se mantém nesse mesmo nível até o fim. Em nenhum momento ele fica chato, não fica cansativo, ele não tem nada que incomode durante o meio até o final dele. Então ele começa muito bom, começa muito tenso e termina do mesmo jeito. Então ok, depois desse começo a gente é mandado um ano pro futuro.
e lá a gente vê que aquela família continua tentando sobreviver. Então nessa família agora a gente acompanha um pai, uma mãe e 2 filhos. Então vamos por partes. O pai dessa família é um personagem muito bom. No início a gente já vê que ele é o pai da família mesmo, ele é o cara que protege, é o cara que cuida de todos eles ali, e ele é o cara que acabou falhando em cuidar de um dos seus filhos. Não exatamente por culpa dele, porque ele fez o máximo que ele pôde ali naquela situação para salvar o filho dele, e também porque ninguém teve culpa do que aconteceu. Era apenas um garoto que queria brincar com um brinquedo e ele pegou o brinquedo escondido sem ninguém ver. Também temos então a mãe da família, que pra mim é a melhor personagem desse filme. Cara, que mãe foda. Ela tá ali no meu top 5, pelo menos, de melhores mães do cinema, melhores mães de todos os tempos dos filmes. E mais pra frente, no decorrer desse vídeo, você vai entendendo o porquê. Então, além dela, temos também os outros 2 filhos, que são 2 pentelhos, são 2 pés no saco, são 2 personagens bem chatinhos, mas que dá pra gente acompanhar, dá pra gente se apegar a eles, e no final do filme a gente vai torcer por eles tanto quanto a gente torce pelo pai e pela mãe. Então, ok, no começo ali do segundo ato desse filme, a gente vê que o pai da família, junto com o seu filho, estão querendo sair ali pra caçar. Ou melhor, o pai quer levar o filho pra ir caçar, mas o filho não tá muito afim, ele é meio cagão, ele é meio medroso, e de início a gente já pensa, pô, que garoto chato, que piá mais insuportável. E do outro lado temos também a filha desse casal, que é uma garota igualmente chata, mas de um jeito diferente. Quando ela vê que o filho da família ali não tá querendo ir caçar junto com o pai, ela se oferece pra ir junto, mas daquele jeito adolescente. Ela começa a reclamar, ela fala que ela quer ir junto e tudo mais, que ela prefere ir porque ela não quer ficar ali parada, e o filho fala: "Não, você tem que ficar aqui ajudando a sua mãe, você não pode ir porque é muito perigoso". E ela acaba batendo o pé e ela fica emburrada e sai dali andando. E um detalhe que eu gosto muito aqui nesse filme é que os personagens, como eles não podem fazer barulho, eles acabam se comunicando com linguagem de sinais. E isso é algo que eu gosto muito aqui nesse filme, e eu gosto em qualquer outro filme, qualquer outra série, qualquer coisa. Eu gosto muito quando os personagens utilizam linguagem de sinais. Hoje em dia é tão falado sobre inclusão, não sei o quê, dizendo que a gente tem que incluir as pessoas em todo tipo de situação, mas esse tipo de inclusão, com a linguagem de sinal e tudo mais, as pessoas meio que não falam, as pessoas deixam de lado, as pessoas esquecem, e quando eu vejo que um filme ou uma série lembrou dessa inclusão em específico, eu gosto muito. Tanto pelo fato da inclusão, que é algo muito bacana, quanto pelo fato de que a dinâmica no filme fica muito boa também. Então, ok, quando o pai e o filho saem pra caçar, a gente vê que eles vão ali até um riacho que tem uma cachoeira, e lá a gente descobre que eles podem fazer barulho. Eles podem falar alto, eles podem gritar se eles quiserem, porque o barulho da cachoeira é mais alto do que o barulho da voz deles. Então aquelas criaturas não vão ir até lá para atacar, porque eles não vão estar ouvindo que tem pessoas ali. Esse também é um conceito muito bacana, é um conceito muito bom que foi estabelecido aqui, mas que também gera algumas dúvidas, como por exemplo, se aquela cachoeira ali é um lugar onde eles estão, entre aspas, mais protegidos, eles estão seguros ali, por que que eles não constroem uma casa ao lado dessa cachoeira, ao lado do riacho? Primeiro que eles iam ter ali peixe para eles poder comer, como é mostrado ali no filme, e eles iam poder também fazer mais barulho, iam poder se comunicar melhor sem ter que se preocupar tanto com as criaturas. E bom, uma resposta que eu encontrei para essa pergunta é que no lugar que eles estavam morando, tem ali toda uma plantação, é um lugar que já está bem estabelecido, ele já tem uma casa, tem toda aquela plantação, eles têm ali alguns veículos que eles não utilizam, mas que estão ali caso precise, e para eles se mudarem dali, para eles fazerem uma mudança tão brusca para outra região, ia dar bastante trabalho, porque eles têm apenas 2 adultos ali nessa família e 2 crianças, e eles já estavam acostumados a viver ali naquela região sem fazer nenhum barulho. Então pode ser que eles simplesmente preferiram continuar ali do que ter que se mudar, construir outra casa em outro lugar. Mas essa é a minha opinião. Comente aqui embaixo o que você acha sobre isso. É então que quando esse pai e o filho estão voltando para casa, eles acabam encontrando um idoso. E logo à frente desse idoso, a gente vê que tem também uma senhora caída no chão, morta. E esse é outro momento muito tenso desse filme, porque a gente vê ali que aquele senhor, aquele idoso, ele tá se segurando para não gritar. Ele tá se segurando ali, tentando segurar a sua sanidade mental depois de ter visto uma senhora, que provavelmente era sua esposa, morrer na frente dele. Mas ele não se controla, ele não se segura e ele acaba dando um grito, o que acaba atraindo outras criaturas bem no momento em que aquele pai e o filho estavam na frente dele. O pai e o filho acabam conseguindo sobreviver, mas aquele senhorzinho vai de base. Esse também é um momento muito bom do filme, é um momento muito tenso, que a gente torce pelos personagens e a gente fica aflito com medo do que pode acontecer. Passando agora para o terceiro ato desse filme, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que a mãe dessa família está grávida.
Sim, ela está grávida, ela vai ter um bebê e a gente sabe que bebês fazem muito barulho e eles estão vivendo em um mundo onde eles não podem fazer o menor barulho. E é engraçado porque, como eu disse, eu estava assistindo junto com a minha namorada e quando ela viu que aquela mulher estava grávida, ela logo se perguntou: pô, é sério que eles decidiram ter um bebê nessa situação que eles estão? Mas como isso? Que responsabilidade é essa? Que eles colocaram a sua própria vida e a vida dos seus filhos em risco tendo um bebê desse jeito? E bom, sim, eu concordo que é muita irresponsabilidade, eles não deveriam ter feito isso, mas também aqueles personagens, eles são inteligentes, eles se prepararam para aquela situação. Eles obviamente não estavam planejando ter um filho ali naquelas condições, mas já que aconteceu, eles se prepararam para isso. Eles prepararam ali todo um porão. Eles colocaram ali algumas formas das criaturas não ouvirem os barulhos, e ali naquele porão era um lugar mais seguro, onde eles poderiam fazer um pouco mais de barulho, onde aquele bebê poderia chorar sem atrair a criatura. E a inteligência dos personagens aqui nesse filme também é algo muito positivo, é algo que eu gosto bastante. Porque além deles prepararem aquele lugar ali para quando eles fossem ter o bebê, eles também prepararam ali alguns mecanismos de segurança, como por exemplo, como a gente vê ao decorrer do filme, quando a mãe da família acaba percebendo que as criaturas estão indo em direção àquela casa, ela acaba ali acionando um sistema que é meio que um alarme, onde as luzes de todo lugar em volta daquele lugar onde eles moram acabam ficando vermelhas. E assim, o pai e o filho que estavam fora, porque tinham saído para caçar, eles voltam e vê que tá tudo vermelho, as luzes estão todas vermelhas, então eles sabem que algum perigo está acontecendo. Então esse mecanismo de segurança era algo que eu não estava esperando que ia acontecer no filme e é algo que com certeza muitas pessoas nem pensariam em fazer. E no final desse filme, a gente mais uma vez tem cenas muito tensas, é tensão que não acaba mais, porque a gente vê que a mãe está prestes a parir aquele filho. Aquele bebê está querendo sair na hora errada, na pior hora possível, que é quando o pai está longe de casa e uma criatura está entrando ali para atacar aquela família. E para piorar tudo, essa mãe, um pouco antes de parir o filho, acaba pisando em um prego. Sim, ela fura o pé dela num prego e ela não pode gritar, ela não pode fazer nada, então ela fica desesperada. Ela tá ali quase parindo o bebê, ela pisa num prego, ela não pode gritar e ela tá sozinha naquela situação. É por isso que eu disse que essa é uma das melhores mães do cinema, porque ela é uma mulher muito forte, ela tá passando por tudo isso sozinha, sem ter que fazer nenhum barulho, tendo que se virar, tendo que fazer o próprio parto ali, sem a ajuda de ninguém. Então, ok, o pai da família consegue chegar até a casa, ele acaba pegando ali a sua espingarda, uma 12, e quando ele vai procurar a mulher dele, ele encontra ali na banheira apenas um montoado de sangue. E não tem ninguém ali, a mulher dele não está ali, até que ele olha pro lado e encontra ela caída ali no chão, com o bebê em seus braços. Então, ok, o pai, a mãe e agora o bebê estão a salvo, eles estão seguros, mas os outros dois filhos da família estão fora da casa, e eles não podem voltar para dentro porque as criaturas estão ali por perto. Então, o pai da família acaba tendo que sair para resgatar aqueles filhos. E uma coisa muito interessante e muito boa aqui nesse filme é que o tempo todo a gente tá tenso. O tempo todo, quando a gente pensa que agora a situação tá mais tranquila, que agora tá tudo mais calmo, vem algo pior a seguir, vem algo ainda mais tenso logo pela frente e a gente pensa, pô, acabamos de sair de uma situação desesperadora e agora tá vindo uma outra pior ainda. Então, ok, o pai acaba encontrando ali os seus dois filhos, eles estão em uma situação de perigo, onde uma criatura está prestes a devorar eles. O pai, tentando defender os filhos, acaba sendo atacado por essa criatura e ele fica gravemente ferido. A criatura vai em direção aos dois filhos que estão ali dentro de um carro e a criatura vai atacar eles e os dois filhos vão morrer. É então que o pai, vendo aquela situação, diz para sua filha, na linguagem de sinais, que ama ela, que sempre amou ela, que ele não culpa ela pela morte do seu outro filho, porque ela ali era a única pessoa que sabia que aquele primeiro garotinho tinha pegado aquele brinquedo. Ela sabia disso, ela entregou o brinquedo na mão do garoto, mas ela não imaginava que o garoto ia acabar fazendo muito barulho com aquele brinquedo. Então a gente acaba vendo ali um momento de redenção, onde o pai diz que ama aquela garota, ele diz que sempre amou ela, que não vai deixar de amar, e nesse momento ele se sacrifica para salvar os seus dois filhos. Ele se levanta, ele tá sangrando por conta do primeiro golpe que ele tomou daquele bicho, e então ele decide dar um grito muito alto, fazendo com que a criatura vá na direção dele, mate ele e deixe os seus filhos em paz.
Esse também é um momento muito impactante do filme, é um momento muito forte, principalmente porque a gente vê que o pai acaba conversando ali com a filha, ele diz que ama ela antes de morrer. E isso é algo muito forte, é algo bem pesado. A gente vê ali o pai morrendo na frente dos dois filhos. Então, cara, esse é um filme tenso, é a palavra que define ele. Você fica tenso 100% do tempo, você quase não tem tempo para respirar, você quase não pode descansar, porque a todo momento vem algo. Vê alguma situação de perigo, vem algo que ameaça a vida dos personagens e você torce por eles, você quer que eles sobrevivam. E uma coisa muito positiva também é que esse filme é relativamente curto, tendo apenas 1h30 de duração. Então é 1h30 de pura tensão, 1h30 que a gente fica na ponta da cadeira assistindo e torcendo pela vida dos personagens. É por isso que a minha nota para esse filme é 9. 9 de 10, e pode ser uma nota muito alta, você pode não concordar com essa minha nota, pode dizer que esse filme chega ali numa nota 8, mais ou menos, mas a minha experiência foi muito positiva. Eu gosto muito da linguagem de sinais, gosto muito da direção desse filme, gosto muito da trama, gosto muito da coragem do início, e pra mim esse filme é um nota 9. Ele só não chega no nota 10 porque ali 1h30 acaba sendo pouco pra desenvolver aqueles personagens, porque poderia ter mais um tempinho ali pra poder estabelecer uma relação maior entre eles, então acaba faltando um pouco disso, mas ainda assim, esse é um filme nota 9, na minha opinião. Enfim, por esse vídeo é isso, eu peço o seu apoio aqui nesse canal, não saia do vídeo antes de deixar o seu like, se inscrever e comentar a sua opinião, porque isso ajuda muito. Eu tô aqui ainda um pouco resfriado, tá chovendo aqui em Curitiba, tá muito frio, e eu tô aqui gravando pra vocês. Eu não pretendo parar de gravar e postar vídeos, mas eu preciso muito do seu apoio, porque sem o seu apoio não tem como eu continuar. Então eu vou ficando por aqui. Meu nome é Thiago Walker, essa foi a minha crítica, minha análise, minha opinião e minha experiência ao assistir esse filme. Eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço.